tarde, nós estamos aqui mais uma vez. Como é que você está? Você dormiu bem? Como é que está esse coraçãozinho? Como é que estão os seus sentimentos? O que é mais importante são os seus sentimentos. Corpo físico, gente, sinceramente, vai acabar. Nós vamos envelhecendo. Eu não sou mais aquela garotinha que eu era antes, né? Eu nunca vou ser. E você pode ser bonito tanto que foi. Gisele Bündchen foi traída. Shakira foi traída. Grazi Massafera foi traída. A Luísa Sonza foi traída. Luana Piovani foi traída. Vamos ver qual mulheres. Lesha foi traída. Lesha traiu. Gente, tantas mulheres lindas que são traídas. Que você fala assim, poxa, cara, uma mulher tão linda daquela traída, uma mulher assim, tão exorbitante, afortunada, né? A Bruna Marquezine, o Neymar traiu ela várias vezes. Bruna Biancardi, que também é muito bonita, que é a mãe do segundo filho do Neymar também, foi traída por ele há pouco tempo. São muitas mulheres que são traídas, muitas mulheres lindíssimas, inteligentíssimas, mulheres que têm dinheiro, mulheres que não têm dinheiro. Então, minha filha, você e eu, nós estamos na mesma fila, igual as outras. Então não adianta você ser bonita. Hoje eu estava conversando com o senhor aqui e ele falou para mim assim, nós homens, nós somos assim mesmo, sabe? Tipo assim, aquela coisa de você pode ter a melhor mulher do mundo em casa, só que você sempre quer uma aventura na rua. É essa coisa aí de acabou o amor, acabou o respeito, acabou aquela paixão. Aí a pessoa acha que não está mais apaixonado, começa a se apaixonar, começa a querer outra pessoa. Existindo tanto do lado dos homens como das mulheres. Só que dos homens, diz ele que é mais aflorado, né? Para você ver que o rei Salomão tinha 700 mulheres. Então, assim, não se preocupe, o problema não é com você, não é porque você é feia, não é porque eu tô gorda, não é porque eu tô barriguda igual assim. Eu queria tão tirar isso aqui, gente, ó. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Eu queria tanto tirar isso aqui, só que isso daqui, eu tirando ou não tirando, não vai fazer de mim uma mulher que tem uma pessoa que vai ser fiel a mim. Tirando isso aqui não vai fazer com que eu continue casada ou que alguém ou outro homem venha me amar. Porque isso aqui é um corpo físico. Mesmo que eu fosse inteligente, não faz com que esse homem me ame, não faz com que ele te ame, nem uma mulher também. Ah, mulher é mais fácil, tá? Que nós mulheres somos muito românticas. Nós romantizamos aí, sabe? Igual eu já romantizei muito hoje, graças a Deus não romantizo mais nada não. Então assim, nós temos que levantar. Eu já estava ontem eu vi uma advogada aqui daqui da minha cidade, porque aqui na minha cidade as pessoas receberam, eu também recebi uma indenização de da Vale do Rio Doce, uma indenização. E aí, ela estava contando que tinha uma mulher que ela era casada com um homem violento, que batia nela, que xingava, gritava com ela. Um homem ruim para a mulher. Só que a mulher não trabalhava, a mulher não tinha dinheiro, ele que pagava o aluguel, ele que pagava a água, ele que pagava a luz. Essa mulher dependia deste homem. E ela sabia disso, a advogada. Porque aqui é uma cidade muito pequena. Então ela sofria muito, essa mulher, com esse homem. Tinha que ficar perto dele. Aí ela foi no escritório, o homem foi junto com a mulher dele no escritório, e nisso ela atendeu os dois. Ela falou que ela nem gostava de atender, porque ela tinha 5 pessoas trabalhando para ela, e ela falou que dessa vez ela falou assim, não, eu quero atender, que ela é uma mulher brava, tá? Uma mulher voraz. Então ela falou assim que foi atender uma menina linda. Pensa, você olha para ela assim, você pensa assim, é uma bonequinha de luxo e ela não é brava, ela é uma menininha frágil. Ela não é, ela é bem brava. Aí ela falou assim que na hora que foi atender os dois, ela já sabia da história da mulher. E aí o homem perguntou se a indenização dele iria sair. Ela falou assim, estamos esperando, vai sair. Nisso, ela virou para a mulher e falou assim, sabia que você tem direito também de receber o mesmo valor que ele? Aí ela falou assim, eu tenho? Tenho. Você tá com os seus documentos aí, CPF, identidade? Ela falou, tenho, tô.
Ela na hora ela fez o cadastro para a mulher. Quando a mulher recebeu, a mulher largou o marido. Ela largou ele e foi embora. Por quê, gente? Porque 80 mil reais que foi. Eu não recebi 80 mil, porque ela recebeu 80 mil reais. 80 mil reais, se você souber viver uma vida humilde, dá para você viver bastante antes. Você aluga uma kitnet, uma baratinha de um quarto só, uma kitnet de R$ 400, numa periferia, num lugar mais barato, na Serra, no Espírito Santo, Cariacica, você aluga, você come arroz, feijão e ovo, mas você viver debaixo do pé do homem é muito difícil. E a mulher foi embora. Então ela falou assim que ela viu a liberdade da mulher, chegou a chorar. Nossa, eu fiquei assim, cara, é muito bom, tá? É muito bom quando você não depende de homem, sabe? É muito bom quando você pode comprar suas coisas. É muito bom quando ele não joga na sua cara que você depende dele. É muito bom ter isso aqui, ó. É brechó, é brechó. Não tenho vergonha nenhuma de vender roupa seminova. Não tenho vergonha nenhuma de usar roupa seminova. Eu não preciso pedir roupa para homem nenhum porque eu compro as minhas roupas. Eu não preciso ficar pedindo chinelo para ninguém, um homem, porque eu compro meu chinelo no bazar. Eu compro, é barato. Todo dia eu mudo de roupa, eu coloco uma roupa diferente, porque eu compro bastante roupa para o brechó, eu compro para mim também. Eu não preciso disso, eu preciso de homem para dirigir o carro, porque eu não tenho carteira. Mas isso a gente pode resolver, né? Futuramente, eu tendo condições, eu posso tirar a carteira de motorista e dirigir meu carro. Então, assim, gente, não dependa. Não dependa. Eu já paguei aluguel de um salário mínimo, com homem dentro de casa, com marido dentro de casa. Então, assim, eu pagava aluguel, eu mesmo que paguei o meu parto, eu trabalhando. Claro que não era com brechó, né, gente? Eu trabalhava numa firma, ganhava de carteira assinada, né? Carteira assinada é bem melhor, né? Carteira assinada, você pode comprar algo e você pode saber que todo mês você tem aquele dinheiro ali. Quando você é empresário, você não sabe se você vai receber ou se você não vai receber. Quando você tem o seu próprio negócio, você não sabe se aquela roupa que você comprou, você vai conseguir vender. Se aquele empadão que você fez, quantos pedaços você vai conseguir vender. Ou se você vai conseguir vender. Então, assim, a vida do empresário também é de preocupação, né? E olha que aqui eu não pago aluguel. Tem empresários que pagam aluguel, né? Para ter uma boutique, para vender uma roupa de 200, 300 reais, que nem sabe se a pessoa vai pagar. E aí fica pegando dinheiro com a agiota, fica pegando dinheiro emprestado, aí o agiota, né, não gosta porque o dinheiro é dele, tem que devolver para ele, né? Se você não tem um juro, pelo menos o capital, aí você vai lá e fala, né? O camarada vai preso e aí ele vai ficar com raiva de você, uma hora ele te pega, né? Aí existe muita morte por causa de agiotagem, gente. No mundo, nossa, muita morte, muita falcatrua. A pessoa, eu já vi um camarada aqui na minha cidade que ele alugou uma sala comercial no centro da cidade e ele tinha uma papelaria muito boa a papelaria, a única que tinha. E ele não foi dando conta que as pessoas não estavam pagando ele. Aqui tem muita gente ruim de paga aí, aqui também tem. Aí, o que aconteceu? Ele Ele começou a pegar dinheiro com a agiota porque ele não queria descer o padrão de vida. Ele já tinha perdido a casa dele para a agiota. Porque ele tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar a água, tinha que pagar a luz, tinha que comprar tinha que comprar mercadoria. Como eu tenho que comprar mercadoria para o brechó, ele tinha que comprar mercadoria para a papelaria, ele tinha que pagar um funcionário, ele tinha que pagar o FGTS, assinar carteira, ele tinha que pagar a sala comercial, tinha que pagar água, luz. Então, gente, é um gasto enorme. E você não sabe se você vai receber. Ainda mais cidade pequena, que o pessoal é ruim de paga aqui. Mas em todo lugar tem gente ruim de paga, tá? Então, o que acontece? Brechó, eu já tive calote no brechó, você acredita? Numa pessoa da Universal, da Igreja Universal, me deu calote. Então, assim, é muito difícil. Então, é bom a gente viver com os pés no chão. Viver assim, eu tenho dinheiro para comprar? Vou lá comprar 5 quilos de arroz. Fiz o dinheiro hoje que dá para comprar 20 reais, dá para você comprar 5 quilos de arroz. Vamos lá comprar 5 quilos de arroz. Deu, hoje eu fiz
que deu para comprar feijão, vamos comprar o feijão. Sabe por quê? Para você não ficar debaixo do pé de um homem. Porque os homens que pagam aluguel ou que a casa é dele, ele sempre acha que pode pisar em você. E você vai lá e compra sua roupa no bazar, lava ela, veste, minha filha, aí você vai estar abençoada. Seu filho precisa de roupa, vai no bazar, compra para ele, compra você com o seu dinheirinho ganhado. Aí com, sei lá, com bolo, com biscoito de polvilho, com uma coisa que você saiba fazer, até com a marmita mesmo, com arroz e feijão, um pedacinho de carne, sabe, um ovo frito, você vende. Quantas pessoas ganham a vida assim, na porta da sua casa, um bolo que você saiba fazer, venda o bolo mais barato, com uma condição mais barata. Esses dias, gente, o que que eu fiz? Eu troquei com a pessoa, eu fui na cada pessoa, eu estava querendo um banco de madeira. Aí eu lavei as vasilhas, eu varri a casa, eu passei pano, eu fiz um mexido e eu ganhei o banco. Entendeu? Então, às vezes, a pessoa não ganha porque não quer, porque não tem força de vontade. Mas eu estou dizendo para você que agora tenha força de vontade, tenha força. Ó, vergonha é roubar. Vergonha é roubar. Vergonha é roubar. Agora, de trabalhar, se meu filho, se for para mim fazer faxina, se for para mim fazer capinar um quintal, eu capino. Eu capino o quintal aqui de casa. Aqui, você podia me dar o seu quintal para me varrer? Quanto você me paga para varrer seu quintal? Já dá para você comprar? Porque eu estou precisando de comprar 5 quilos de arroz, que é R$ 20, uns 30, R$ 40. Se você me der R$ 50 para varrer seu quintal, eu varro, que dá para me comprar arroz e feijão lá para casa. Ainda sobra para você comprar um ovozinho ainda. Ou se não, um salame para comer, fica uma delícia. Eu amo salame, gente, para comer com arroz, feijão e salame. Amo, amo. Não tem gás, minha filha? Tinha vezes que não tinha gás na nossa casa. Meu pai pegava 2 tijolos, pegava a madeira que tinha, colocava a panela de pressão ali. E minha filha, ó, você acredita que cozinhava o feijão? Cozinhava o feijão, não precisava de gás, não. Era só pegar 2 tijolos, aí você pega a panela de pressão, coloca a panela assim, você vê o tamanho da panela com os tijolos, que dê para ficar em cima, vai colocando madeira, vai colocando fogo, que o feijão vai cozinhando, minha filha. Não precisa de um fogão normal com isso não. A gente se vira, minha filha. A gente tem manga, tem tanta manga aí na casa do seu vizinho. Pede umas mangas para ele, pega umas goiaba, coloca aí no congelador, faz suco, sabe? Ah, então assim, é tanta coisa que nós podemos fazer por nós mesmas e às vezes não fazemos por preguiça, por depressão. Mas, ó, essa depressão aí vai sair em nome de Jesus, hein? Eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, hein? Essa depressão vai sair, hein? Eu tô precisando de uma pessoa aqui para fazer 2 bolos para mim. 2 bolos normais, aqueles de antigamente, aqueles tabuleiro de bolo, que eu quero que 2 bolos normais. Eu dou até aquela massa mais barata, de 6 e pouco, que você compra no supermercado. Tem massa. Lá no supermercado já tem uma massa pronta. Você só coloca o leite e o ovo e o pó royal. Eu quero 2 bolos daquele para mim confeitar ele por dentro e para mim fazer uma calda de chocolate, colocar por cima para fazer um aniversário. Mas aqueles tabuleiro grande, entendeu? Eu não acho aqui mais. Eu não acho a pessoa que faz esse bolo mais, entendeu? Aí se você acha, ela quer um valor absurdo, mesmo você dando trigo, você dando as coisas, entendeu? Então, assim, nós temos que lutar com todas as nossas forças. Se você fizer um bolo desse, você sabe fazer bolo? Se você sabe fazer, faz um tabuleiro grande de bolo. Aquele bolo comum, um bolo de laranja. Ah, lá no supermercado eu vi bolo de limão, massa de bolo de limão, R$ 6,50. Massa, o pacote, né? Aí você pode comprar 2 pacotes. Aí você compra 4 ovos. Aí você compra 1 litro de leite, você faz o bolo. Aí você faz assim com açúcar, água. Aí você coloca uma essência. Vou colocar aí um pacotinho de suco, de que suco, do sabor do bolo. Você coloca em cima. Você coloca. Gente, tanta coisa que você pode fazer que. E pode molhar o bolo assim com refrigerante, dar umas furadinhas nele. Compra um refrigerante pequeno de 600
de 600, que eu não sei quanto que é, deve ser uns 3 e pouco, a latinha. Fura o bolo, coloca ali, faz uma caldinha, coloca por cima, sabe? Que você vai comprar, vende aí cada pedaço de bolo por R$ 3. Se você vender 10 pedaços de bolo, dá R$ 30. Já dá para você comprar mais massa de bolo, já dá para você comprar R$ 30, comprar mais 2 massas de bolo, mais meia dúzia de ovos, mais um leite, 1 litro de leite, para fazer o próximo bolo de um próximo dia. E dá para você comprar um kisuke mais baratinho, e aí para você fazer a calda, aí você pode já comprar alguma coisa para dentro de casa. Já dá, porque já sobra um dinheirinho já. Uns 5 quilos de arroz, feijão. Nós temos, minha filha, ó, que ser espertas. Então, nós estamos aqui em 1º Reis, que é o Antigo Testamento, ó, nós estamos aqui no Antigo Testamento. Todos os dias eu venho aqui, até o dia que Deus me... Louvado seja o Senhor. Hoje, Deus, menina, hoje, olha pra você ver. Hoje Deus esfriou. Ah, não tá frio, mas ontem à noite ficou quente durante o dia todo. Lembra que eu falei com vocês? Só que hoje Deus fez com que, ó, tá ventando fresquinho. Ventando fresquinho. Se eu te falar que se eu tomar banho agora, a outra coisa, gente, eu tomava muito banho de cavalo. O que é banho de cavalo, Luciana? Você coloca, minha avó colocava lá no fogão de lenha dela. Ah, não tem fogão de lenha não, Luciana. Não precisa. Pega os tijolos, faz o fogão você mesmo. Tijolo, pedaço de tijolo. Coloca aí uns pedaços de lenha, de madeira, que você acha pelo meio do caminho afora. Você vai medir a sua panela. Ali você coloca água para ferver ali. Você pode fazer macarronada. Você pode fazer as coisas ali mesmo, minha querida. Não precisa. E a água para tomar banho. Você pode pegar essa água quente que tá ali e juntar com outra água, fazer uma água morna. E aí vai com a canequinha, fia. Com a canequinha. Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha. Vergonha, igual eu falei para vocês, é roubar. Eu tô aqui no meu brechó, ó. Hoje eu não vendi nada, não. Hoje eu não vendi e nem recebi de quem tá me devendo. E olha que as pessoas que estão me devendo têm dinheiro, tá? Tem condição financeira. Mas vamos esperar, né? Então vamos aí, nós estamos em 1º Reis, capítulo 15, versículo 1. Vocês viram aí, gente? Então, o rei Roboão, que era filho do rei Salomão e neto do rei Davi, descansou com seus antepassados. O que é descansar com os antepassados? E foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. O nome, que é o avô dele, o nome da sua mãe, da mãe do rei Roboão, era Naamã. Mas ela não era israelita, israelense. Ela era o quê? Não era judia, ela era o quê? Amonita. E o filho do rei Roboão se chamava Abião e tornou-se rei no lugar do seu pai Roboão. Você lembra que Deus, por causa do rei Salomão, que fez o que não era da vontade de Deus, Deus tirou, deixou só uma tribo com ele, né? A tribo de Judá, né? A tribo de Davi, que é descendente dele. As outras tribos ele tinha dado para o rei Jeroboão, que também é outro que fez maldade contra Deus. Foi que fez 2 bezerros lá de ouro, querendo. Nem que ninguém quer sair do poder, né? É politicagem desde aquela época, né? Então vamos, capítulo 15, versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão, o rei Jeroboão, gente, ele era filho de um homem chamado Nebate. Abião, que era filho do rei Jeroboão, tornou-se rei sobre Judá. É mesmo? O filho do Jeroboão que fez os 2 bezerros de ouro ficou rei, o Abião de Judá? Versículo 2. Então Abião reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome da mãe de Abião era Macá, neta de Abissalaão. Lembra que Abissalaão, ele matou o filho do rei Davi? Não, ele era filho do rei Davi, Abissalaão? Abissalaão. Não sei se foi ele que matou o filho do rei Davi.
Nós estamos aqui no capítulo 15, versículo 1. No 18º ano do rei Jeroboão, o rei Jeroboão, ele era filho de um homem chamado Nebate. O filho de Jeroboão chamava Abião. Tornou-se rei sobre Judá. Versículo 2. O rei Abião reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome da mãe do rei Abião era Macá. Ela era neta de Absalaão. Versículo 3. Abião cometeu os mesmos pecados que o seu pai Jeroboão cometeu antes dele. E seu coração de Abião não era pleno para com Jeová, o seu Deus, assim como era o coração do rei Davi, ungido de Deus, seu antepassado. Versículo 4. Mas por causa do rei Davi, ungido de Deus, Jeová, o seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém. Deu uma lâmpada? Suscitando seu filho como sucessor e assegurando a permanência de Jerusalém. Versículo 5. Pois o rei Davi, ungido de Deus, fez o que era certo aos olhos de Jeová, e durante todos os dias da vida dele não se desviou de nada que Deus ordenou lhe fazer, mas desviou com Batseba, lembra? A não ser no caso de Urias. Ai, viu, Luciano, tá julgando? Tá na Bíblia aqui, ó, gente, tá no capítulo a não ser, versículo 5, como Deus perdoa, né? Ó, versículo 5, pois o rei Davi fez o que era certo aos olhos de Jeová. E durante todos os dias da vida dele, ele fez o que era certo. Não se desviou de nada que Deus ordenou lhe fazer. A não ser no caso de Urias, esposo de Batseba, o Hitita, que aconteceu que, né, ele mandou matar Urias por causa de Batseba. Versículo 6. E houve guerra entre o rei Roboão e o rei Jeroboão durante todos os dias da vida deles. Versículo 7. Quanto aos outros acontecimentos da história de Abião, filho do rei Jeroboão, tudo o que ele fez, o rei Abião, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião, filho do rei Jeroboão, e Jeroboão. Versículo 8. Então, Abião descansou com seus antepassados e o enterraram Abião na cidade de Davi, no lugar chamado Assa. Seu filho tornou-se o seu filho tornou-se rei no seu lugar. Eu acho que ele não era no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abião, tornou-se rei sobre Judá. Eu acho que ele não era filho do rei Jeroboão, não. Ele era filho de Nebate. Ele não era filho de Jeroboão, ele era filho de Nebate. O nome dele era Abião, tornou-se rei sobre Judá. Versículo 2. Ele reinou por 3 anos de Jerusalém. O nome de sua mãe era Maca, neta de Absalaão. Versículo 3. Abião cometeu os mesmos pecados que o seu pai cometeu antes dele. O pai dele era quem? Nebate. Quem era Nebate, gente? Deixa eu ver. Nebate, natural de Zereda, foi o pai de Jeroboão, primeiro rei de Israel após a divisão das 12 tribos. Jeroboão era filho de Nebate, da tribo de Efraim, e de Jeruá, quando da revolta de Jeroboão contra Salomão. Nebate era pai de Jeroboão? Abião cometeu os mesmos pecados que o seu pai cometeu antes dele, e seu coração não era pleno para com Jeová, o seu Deus, assim como era o coração de Davi, seu antepassado. Versículo 4. Mas por causa de Davi, Jeová, o seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, suscitando seu filho como sucessor e assegurando a permanência de Jerusalém. Versículo 5. Pois Davi,
o rei Davi, fez o que era certo aos olhos de Jeová, e durante todos os dias da sua vida, o rei Davi não se desviou de nada que Deus lhe ordenou, a não ser no caso de Urias com Batseba, o Hitita. Versículo 6. E houve guerra entre o rei Roboão e o rei Jeroboão durante todos os dias da vida deles. Versículo 7. Quanto aos outros acontecimentos da história de Abião, tudo que Abião fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abião e Jeroboão. Foi Abião e Jeroboão. Abião diz que era filho de... Abião era pai de Jeroboão. Versículo 8. Então Abião descansou com seus antepassados e o enterraram Abião na cidade de Davi. E Asa, eu acho que é Asa, seu filho de Abião, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 9. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá. Versículo 10. Asa reinou por 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maca, neta de Absalaão. Versículo 11. Asa fez o que era certo aos olhos de Jeová, assim como o rei Davi, seu antepassado. Versículo 12. Asa expulsou do país os prostitutos de templo. Prostituto do templo, vocês viram aí o que é, né? Eu li para vocês ontem. Prostituto do templo. E removeu todos os ídolos repugnantes que os seus antepassados haviam feitos, que eram bezerros de ouro, falando que era Deus que tinha tirado o povo do Egito. Versículo 13. Asa até mesmo removeu a sua avó Maca da posição de rainha-mãe, porque a sua avó Maca, ela tinha feito um ídolo obsceno para a adoração do poste sagrado. Asa derrubou o ídolo obsceno que a sua avó fez e o queimou no vale de Cedron. Versículo 14. Mas os altos sagrados não foram removidos. No entanto, o coração de Asa foi pleno para com Jeová durante toda a vida dele. Versículo 15. E Asa levou para dentro da casa de Jeová as coisas que ele e o seu pai haviam tornado sagradas, que eram prata, ouro e diversos utensílios. Versículo 16. Sempre houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel. Versículo 17. Baasa, rei de Israel, veio contra Judá. Versículo 17. Baasa, rei de Israel, veio contra Judá e começou a fortificar Ramá, para não deixar ninguém sair e ninguém nem entrar no território de Asa, que era rei de Judá. Versículo 18. Em vista disso, Asa pegou toda a prata, pegou todo o ouro que tinham sobrado no tesouro da casa de Jeová e no tesouro da casa do rei, e os entregou aos seus servos. Então o rei Asa os enviou para uma cidade chamada Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que morava em Damasco, com a seguinte mensagem. Versículo 19. Há um acordo entre mim e você, entre o meu pai e o seu papai. Estou lhe enviando prata, estou lhe enviando ouro como presente. Desfaça o seu acordo com Baasa, que é rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Versículo 20. Ben-Hadad, Ben-Hadad era uma pessoa, escutou o rei de Asa, porque enviou ouro para ele, né, e prata, e enviou o chefe dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E eles atacaram Ijon, atacaram Dan, atacaram Abel, Bet-Macá e todo o Quinerete e toda a terra de Naftali.
Versículo 21. Assim que Baasa soube disso, parou de fortificar Ramá e permaneceu em Tirza. Versículo 22. Então o rei Asa convocou todo o povo de Judá e ninguém foi isentado. E eles levaram embora as pedras e as madeiras de Ramá, com as quais Baasa estava construindo, e com elas o rei Asa fortificou o lugar chamado Geba, lá em Benjamim e Mispa. Versículo 23. Quanto a todos os outros acontecimentos da história de Asa, o rei Asa, todos os seus atos poderosos, tudo que o rei Asa fez e as cidades que o rei Asa construiu, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mas na velhice do rei Asa, ele sofreu de uma doença nos pés dele. Olha, ele era rei. Deus, ele fazia tudo que Deus pedia. Mesmo assim, quando ele ficou velho, o rei Asa, ele deu um problema nos pés, tinha um problema nos pés. Versículo 24. Então o rei Asa descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi. Seus antepassados Josafá, seu filho. Tá. Ele, foi enterrado com seus antepassados. E Josafá, que era filho de Asa, tornou-se rei no lugar de Asa. Versículo 25. Nadab, que era filho do rei Jeroboão, tornou-se rei sobre Israel no segundo reinado de Asa, que era rei de Judá. E ele reinou sobre Israel por 2 anos. Versículo 26. Ele fazia o Nadab, filho de Jeroboão, fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho do seu pai Jeroboão, e no pecado do seu pai Jeroboão, que ele tinha levado Israel a cometer também um pecado, fazendo os 2 bezerros de ouro. Versículo 27. O rei Bassã, filho de Aias, o profeta da casa de Sacar, conspirou contra Nadab, e Bassã o matou na cidade de Gibeton, que pertencia aos filisteus, enquanto Nadab e todo Israel cercavam a cidade de Gibeton. Versículo 28. Baassa o matou no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. Versículo 29. E assim que Baassa matou. E assim que Baassa se tornou rei, matou todos os da casa de Jeroboão, e não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar. Eliminou a todos, segundo a palavra que Jeová, Javé Deus Exércitos, tinha falado por meio do seu servo Aias, o profeta, o Silonita. Versículo 30. Isso aconteceu por causa dos pecados do rei Jeroboão, que havia cometido, feito aqueles 2 bezerros de ouro, lembra? E que, como ele fez 2 bezerros de ouro e falou que os 2 bezerros de ouro tinham tirado o povo de Israel do Egito, Deus ficou muito bravo com ele, porque Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Aí ele foi e falou assim, que não ia sobrar ninguém da família de Jeroboão, do rei Jeroboão, por causa que ele fez o que é mal diante de Deus, dos olhos de Deus. O que aconteceu? O rei Jeroboão, ele falou que todos os homens da casa do rei Jeroboão, eles não iam ser enterrados. As aves, quem tivesse no campo, as aves ia comer. E quem tivesse em casa, acho que o leão iria comer, alguma coisa assim. Tá aí no vídeo anterior. Então aconteceu muitos anos depois, muitos e muitos anos depois que foi acontecer a profecia que Deus mandou dizer para o rei Jeroboão. Aconteceu até depois que Jeroboão acho que tinha morrido já. Jeroboão estava vivo quando Deus mandou falar com Jeroboão, mas só que Jeroboão já tinha morrido e foi os descendentes de Jeroboão que pagou pelo pato também.
Então, o rei Baasa, que foi o rei de Israel, matou no terceiro ano do rei Asa, que era rei de Judá, e tornou-se rei no seu lugar. Versículo 29. E assim que o rei Baasa se tornou rei, matou todas as pessoas da casa do rei Jeroboão, não deixou ninguém da casa de Jeroboão escapar vivo, eliminou a todos, matou todos, segundo a palavra que Jeová tinha falado por meio do seu servo, o profeta Aias, lá o Silonita. Versículo 30. Isso aconteceu por causa dos pecados que o rei Jeroboão havia cometido e levado o povo de Deus, que é o povo de Israel, israelense, israelita, cometer, e porque tinha ofendido muito a Jeová. Jeová, Javé, Deus Exército, Pai Jesus, se sente ofendido, igual a gente mesmo. Mas só que ele é poderoso, né? Ele faz coisas, né? Que igual para você ver que Jeroboão já tinha morrido, o outro filho dele já tinha morrido, e só foi acontecer isso depois de muitos e muitos anos, que toda a descendência dele morreu, que foi a promessa de Deus, acabar com todos da casa dele. Versículo 31. Quando os outros acontecimentos da história de Nadab, tudo o que Nadab fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Versículo 32. E sempre houve guerra entre o rei Asa e o rei Bassã, rei de Israel. Bassã era o rei de Israel. Versículo 33. No terceiro ano do rei de Asa, que era rei de Judá, Bassã, rei de Israel, filho de Aias, tornou-se rei em Tirza, sobre todo o povo de Israel, e reinou por 24 anos. Versículo 34. Mas Aias fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho do rei Jeroboão, e no pecado de Jeroboão, que Jeroboão tinha levado Israel a cometer. Então quer dizer que ele tinha feito outros deuses, bezerros, para adorar outros deuses. Deus não aceita adorar outros deuses, não, entendeu? Deus não aceita. Pode até demorar, mas um dia ele acaba com a pessoa. Ele mandou a profecia, Jeroboão já tinha morrido, o filho que veio depois de Jeroboão já tinha morrido, o terceiro filho de Jeroboão, descendente de Jeroboão, já tinha morrido. No quarto, quinto descendente, que Deus fez com que viesse um rei e que matasse e exterminasse todo os da família de Jeroboão, como ele tinha dito lá atrás, anos anteriores. Então Deus, ele faz com que aconteçam as coisas, mas anos depois, que a pessoa até esqueceu o que ele já tinha feito. Que tem gente que faz assim, quem apanha nunca esquece, mas quem bate esquece. Então Deus não faz na mesma hora, Deus faz na hora que ele quer, no tempo dele, no momento dele, do jeito dele, porque ele é Deus. Então, viu o que aconteceu? Eu achei até que Deus tinha desistido de matar toda a descendência de Jeroboão, mas não desistiu, não desistiu.